Hello, Brasil! Hello, Neuróticas! Começa mais um Para, Mari! Baseado em neuras reais. Hello, Brasil! Hello, Neuróticas! Começa mais um episódio fabuloso deste mais novo podcast que habita este Brasil, baseado em neuras reais. Essa vinheta lindíssima que vocês acabaram de ouvir foi produzida pelos nossos parceiros, amigos talentosíssimos CIG Audio Pro, Kaique Neri e Giovanni Loner. Um beijo para vocês. Enfim, já tivemos episódios que falamos de pandemia, um episódio que a gente falou sobre crise dos 30. E como nós somos muito adultos, hoje a gente resolveu trazer uma coisa muito adulta. Escolhemos cada um aqui algumas perguntinhas, um punhado de perguntas, sem que os outros soubessem. E vamos aqui discutir, responder aquele jogo rápido, ver o que sai disso. Espero que dê um podcast. É isso, eu sou o Gabriel Lujan e comigo estão as maravilhosas, babadeiras, eloquentes Mariana Monte. Oi. E você, linda Giovana Gabriel. Oi, oi, oi. Prontas para esse jogo maravilhoso das perguntinhas aleatórias? Claro que não. Para começar. Se você é uma bem nada a ver, assim, bem aleatória. Adoro. Se vocês estão na rua, tipo, vocês estão na rua 13, aí vem alguém, vocês não estão muito afim de conversar. Vocês fingem que não viram para não cumprimentar? Sim. Eu finjo. E eu finjo e não tenho culpa. Posso contar um caos? Um caos? Uma vez eu saí com um menino que era muito chato. Muito chato, muito chato. E aí eu fui morar fora, não vi mais esse menino e tal. Aí um dia eu tava indo pro meu trabalho e não era tão movimentado assim. Eu tinha pago as contas na rua e tava voltando. E era uma rua estreita, só tinha eu lá e ele tava andando na frente. A hora que eu saquei que era ele, eu comecei a andar devagar. Mais devagar. Pra não ter que cruzar com o cidadão, entendeu? Aí esse desgraçado vira pra trás e fala assim: Mariana, o que você tá andando, morrendo aí? Aí eu gritei onde eu tava: tô andando devagar pra não ter que andar com você. Olha, usou da sinceridade. Aí ele falou: nossa, como você é uma cuzona. Eu falei: não, é brincadeira, não é verdade. Mas era verdade. Se você está ouvindo agora, acredite, era verdade. Coisas estranhas que já fizeram ou que aconteceu. Você tem um exemplo seu? Pra ver se me dá algum gatilho. Eu tenho uma história estranha, assim, que desde criança eu tenho o mesmo sonho. Ele parou de acontecer quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu sonhava que eu estava deitada de bruços numa praia e a água batia nas minhas pernas e voltava. E daí eu passava os dentes no lábio inferior, ele estava bastante inchado. Eu sentia os meus pés inchados e aí eu ouvia um zumbido, assim, sabe? Contínuo. Fazia... E aquilo não parava. E eu não conseguia me mexer. Eu só sentia a água e esses lugares doendo, assim, inchado. E aí toda vez eu acordava super assustada. E isso foi da minha infância até a adolescência. Agora eu não sonho mais com isso, mas era um sonho recorrente. Nossa, estranho. Bizarro, né? Estranho, exato. E você nunca tentou... você acha que não, né? Mas, tipo, procurar a interpretação de sonhos... Porque às vezes eu sonho umas coisas, eu vou procurar o que significa. Eu acho que você não é esse tipo de pessoa mais, né? Ou vou procurar, sou. Depois eu vou procurar. Vai que eu acho uma explicação. Tá bom, depois você conta. Sobrenatural, assim, aconteceu quando eu tomei ayahuasca. Ai, viado! Muito bizarro. Eu e o Gabriel fomos junto com a Pamela. E aí eu vou contar junto com o que aconteceu com o Gabriel. Depois ele conta a visão dele, mas é que se misturou.
Manda ver, amiga, que vamos usar essa resposta em conjunto aí. A gente tinha que dormir lá numa chácara. Aí fomos nós três, aí é orientada a levar travesseiro, edredom, porque você fica com frio e tal. E aí a gente tinha que passar a noite lá. Aí a gente chegou meio assim, sem saber o que esperar. A gente tava todo mundo cagado na vida, então a gente achou que lá ia dar respostas. Aí a gente, beleza. A gente tomou... Nada contra quem encontra as respostas, né? Aí a gente tomou psicotrópico e cada um tinha que sentar no seu lugarzinho. Aí tem uma roda de várias pessoas, e não vou falar o nome do lugar, mas ok, né? Aí comecei a ver as coisas acontecendo e comigo não estava acontecendo nada. E o Gabriel começou a dançar loucamente. E ele dançava. E ele ia para um lado e para o outro com os bracinhos levantados para cima. E a cabeça. Lado, baixava, subia. Ele só dançava. Não saía do lugar, mas dançava loucamente. O rapaz começou a tocar, falou assim, ai, peço licença para tocar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí você fica meio livre, você fica consciente durante todo o período, né? Então eu levantei, fui pro lado de fora. Por que eu fiz isso? Parecia um umbral, era uma coisa assim muito louca. Parecia que eu tava num umbral. As pessoas vomitando, chorando, andando assim meio sem rumo, num lugar todo escuro, com a mata assim em volta, né? Um outro ser humano lá no meio do negócio, ele batia o braço assim, parecia uma galinha. Era uma galinha, era uma galinha. Era uma galinha. E eu fiquei desesperada nesse sentido, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu sentei, e por conta dessa cena, me veio uma sensação muito ruim de tristeza, sabe? De morte mesmo. E aí eu chorei, como se eu tinha chorar, vomitei. É um negócio muito forte também, a raiz de uma planta, então... que estômago que ia aguentar. Eles dizem que é limpeza espiritual. Eu não sei, eu acho que de qualquer forma é um negócio forte. E aí as folhas no chão pareciam sapos. E eu tenho pavor de sapo. Então, e a visão daquilo era como se fosse um sapo no chão. Aí eu falei, eu sabia que aquilo durava 4 horas. Eu falei, eu não vou aguentar ficar aqui durante 4 horas. Eu quero ir embora pra minha casa. Acabava meia-noite. Eu falei, eu vou lá voltar pro meu lugarzinho, cobri a cabeça, falei, vou ficar deitadinha aqui até dar as 4 horas, depois eu vou embora. Porque vai passar esse efeito louco e as pessoas vão voltar ao normal. Só que a hora que eu deitei, começaram as visões. E aí eu comecei a ver muita coisa. E eu via como se fosse minha vida passada, como se eu estivesse dentro da barriga da minha mãe. Coisas assim, alguém conversando comigo e falando, meio que me apresentando as cenas, assim, sabe, as coisas. E o Gabi falou que ele, por exemplo, não viu nada, ele só dançava. Ele dançava e era um movimento, né, Gabi? A louca. Aí o que o Gabriel fez? Ficou sossegado no lugar dele? Não ficou, foi lá tomar a segunda dose. Porque você pode tomar a segunda dose. Aí ele ficou sossegado? Não ficou, ele foi lá passar rapé. Tava calabareda no rabo, ele tava. Não, mas eu e vou aí ele não deixou, né? Não, só tomei a segunda dose. Só que ficou muito forte, não sei. No final das contas, quando acabou, eu tava com uma sensação boa. Não me fez mal naquele momento. Eu vi aquelas visões, foram coisas interessantes que eu vi. E aí o efeito passou e eu tava com a sensação tranquila. Passou, sabe? Deu tudo certo, tudo bem, foi legal, no final das contas, ok. Só que o Gabriel não tinha saído ainda do efeito, porque ele tomou a segunda dose. E aí eu cheguei, e a gente não pode conversar um com o outro. Enquanto você tá na borracheira, você não pode ter contato com outras pessoas. Só que tinha acabado, e ele tava lá, assim, ó, olhando, com os olhos arregalados, olhando de um lado pro outro. Eu cheguei perto dele, não poderia falar, mas eu não sabia, né? Aí eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou assim, não. Ele tava assim, nervoso, desesperado. Falou, não, o efeito ainda não passou. E eu tô sentindo uma coisa muito estranha. Parece que esse lugar tem alguma coisa errada aqui.
e essa pessoa que tá conduzindo, ele tá me olhando de um jeito estranho, e o filho dele também, eu não sei, eu tô sentindo uma energia estranha. Aí eu fui lá, falei pro rapaz, o efeito dele não passou. Você não tem alguma coisa, alguma orientação? Porque ele tá nervoso, ele começou a achar que as coisas estavam no looping eterno. E tudo aquilo acontecia de novo. Daqui a pouco ele voltava de novo e ele achou que ele nunca mais ia sair daquilo. Aí ele simplesmente falou assim pra mim, não, é normal, daqui a pouco passa. E virou as costas e saiu, ele nem deu atenção, ele nem olhou pra ver, sabe? Ele não deu nenhuma atenção, assim, ele cagou pro negócio. E o Gabriel super preocupado. Aí deu 5 minutos nele, ele falou, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui, porque eu tô sentindo que eles vão fazer alguma coisa com a gente, e eu preciso ir embora, e tem alguma coisa errada nesse lugar. Aí a gente não conseguiu, a Pamela também estava bem, a gente ia dormir lá, a gente estava na hora de comer, em volta da fogueira e tal. Ele não conseguiu sossegar, e aí a gente ficou preocupada também com ele. Aí eu fui dirigindo no carro, ele ainda continuava nervoso, ele olhava para trás, qualquer carro que chegava perto, ele achava que o carro estava perseguindo a gente, que o cara tinha saído da chácara e tinha vindo atrás, que ia matar a gente, que ia largar a gente no meio do mato. Foi desesperador. E ele Tava sob efeito da droga. Tava sob efeito, ele não passou, e aí ele achou que nunca mais ia sair daquele efeito, porque as coisas voltavam a acontecer. Sabe? Como se voltasse de novo. Ele falou, isso já aconteceu antes. Tá acontecendo de novo. Isso aqui, como se ele tivesse vários déjà vus, um atrás do outro. Foi horrível. Nossa! Foi horrível. E, gente, eu acho que eu tenho problema de memória, porque essa foi a coisa mais louca que aconteceu comigo, mais estranha, e eu não ia lembrar, Gi. Meu Deus, tá vendo? Afetou. Gente, eu vou falar rapidinho, porque a Gi explicou muito bem. Mas foi isso. Eu cheguei lá, tomei a primeira dose do babado. Fui, eu também não sei porquê, né? Querer achar respostas pra quê? Que respostas, Brasil? Até hoje tô aí. Então. Tá, achou a resposta? Claro que não! Mas ele te falava o negócio do teatro. Isso ele falou. Ah, mas isso já falava pra mim. Aqueles estão brincando. Gente, eu tive 2 fases nesse negócio. A primeira dose que eu tomei e falei, nossa, isso não vai fazer efeito. Deu 5 segundos, eu tava... Desceu a pomba, gira, sei lá, tava bem... Nossa, dançando e jogava cabelo e batia. E aquilo foi muito louco, porque assim, você fica numa consciência... E também numa inconsciência, você vê tudo. E daí eu falava, gente, eu tô dançando. Eu olhava pros meus braços mexendo sozinho e eu falava, não sou eu, mas sou eu, peraí. Aí eu falava, eu não vou dançar mais. Cruzava minha perninha, punha meu braço assim. Tocava um tambor, eu tchá, 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 com meu ombro assim e já ia. Eu já ia. E eu ia. Aí o que aconteceu? Dancei tudo, chorei, tive umas mensagens lá e tal. Aí a hora que eu, abro o olho assim e vejo que estou numa, assim, recuperada do babado, eu olho para o lado, Pamela, que estava do meu lado, não estava lá. Olho para minha frente, Gi, que estava na minha frente, não estava mais lá. E eu olho em volta, a pessoa imitando galinha, a gente fazendo umas coisas muito loucas. E eu falei, cadê as minhas amigas? Eu tô bem já. Eu vou procurar minhas amigas. E fui lá fora do lugar que tinha área aberta. Aí vi que tava a Gi sentadinha chorando, encolhidinha. Falei, mas tá aqui, tá protegida, tá aqui comigo. Fiquei nessa. Olhei Pamela também de um lado, olhando pro céu, assim, falei... Vou ficar aqui pertinho dela, só monitorando minhas amigas para ver, né? Porque eu já tava me sentindo bem. Só que começou a galera se arrastar no chão, se arranhar, uma coisa muito louca, um brauzão mesmo, eu acho que deve ser assim. Aí, uma coisa bem pesada que eu nunca tinha tido contato na minha vida, da minha criação... Também não. Tão Bizarro. Católica, coroinha, catequista, nunca tinha visto aquilo. Então eu falei, gente... Peraí, só um pouquinho, você foi catequista? Eu fui auxiliar de catequista, bebê. Uau!
E muitas vezes dei a catequese porque a catequista faltava. Pega essa imagem do catequista nos meus, sei lá, quando a gente se forma da catequese já. Se forma. Eu me formei e já fui trabalhar. Usou o diploma. Aí eu vi tudo aquela coisa, aquela coisa, né? Tipo, que eu nunca tinha visto. Aí ele falou, a segunda dose. Eu falei, eu tenho mais 2 horas de ritual, porque eu achei que já estava no fim. Falei, tenho mais 2 horas de ritual vendo tudo isso aqui. Imagina, eu vou atrás das minhas respostas. Me dá mais uma. E fui tomar. Desce mais. A pior coisa que eu fiz na minha vida. Tomei no furico. Porque daí, bem, eu tomei e falei, vou deitar e vou ter minhas visões deitadinho. Deitei, me cobri com o meu cobertorzinho. Pra quê? Foi assim, um estalo, tinha passado as 2 horas, acenderam a luz, começaram a dançar, tocar os tambor, dançar todo mundo, e tudo repetia pra mim a imagem. Então você me olhava, dava esse sorrisinho, eu olhava pra Gia olhava pra mim com uma carinha assim, ó. E daí eu olhava pra pessoa lá que conduzia, ele falava uma coisa. Aí logo em seguida eu olhava pra você dava esse sorrisinho, eu olhava pra Gia fazia essa carinha aqui, e ele falava a mesma coisa. Eu olhava em seguida, você dava o sorrisinho, e ficou repetindo mais umas 500 vezes. E daí eu falava assim, a Pamela que estava do meu lado, baixinho, me ajuda. Eu fazia baixinho, me ajuda. Eu tô preso, eu falava, eu tô preso, porque eu achava que eu tava em outra dimensão e que eu não ia voltar mais para a realidade. E eu comecei a acessar um pânico. Eu senti pânico, mas assim, ultrapassou o nível de medo. E daí depois parou de repetir, só que eu fiquei com essa coisa persecutória total. Pra mim, assim, lá tava todo mundo ia matar a gente, eles não iam matar, mas eles tinham descoberto que eu sabia que eles eram, como que fala? Fraude, Charlatão, que era uma fraude só para arrancar dinheiro, porque você pagava para fazer o negócio, e que eles tinham descoberto isso, e que eles iam atrás de mim, e não sei o que, e fiquei nessa loucura. Enfim, foi isso. Fiz as meninas irem embora, estraguei, se elas estavam bem, estraguei com a noite de todo mundo, porque eu falei, me tirem daqui. E eu fingia, gente, porque eu via as pessoas me seguindo, era muito louco. Então eu ia tomar água, e eu via que tinha sempre alguém me observando. Era muito doido. Se isso aconteceu, eu não sei. Mas sempre tinha alguém me observando. Aí eu não conseguia falar com elas o que eu estava sentindo, porque para mim estavam as pessoas olhando e eu não podia falar para elas que eu sabia que aquilo era fraude, porque daí eles não iam deixar eu sair de lá. E aí eu chegava e falava assim, Gia, eu não tô bem. Aí chegava alguém e eu ficava... rindo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Foi foda. Mas aí fomos embora. E fiquei uma semana... Gabi, mas demorou também, né? Demorou Fiquei pra passar, uma né? semana com medo, assim, de passar carro na minha rua, eu ia olhar na janelinha sozinho aqui de tarde, se não eram eles, porque a gente dava endereço. Tocava telefone, eu atendia, ninguém respondia, eu achava que era eles. Fiquei bem zoado, já percebi que eu não posso essas coisas. Inclusive, não vou usar mais nada. Porque não quero nunca mais ter essa sensação na minha vida. Nunca mais na minha vida eu quero ter essa sensação. Qual foi, quando você para lembrar, assim, nas suas memórias, qual é a sua primeira memória? Eu lembro da minha primeira memória. E eu perguntei pra minha mãe se ela era real, porque eu não sabia se realmente aquilo tinha existido. Sim. Mas quando o Gu nasceu, eu tinha 3 anos. E eu lembro, eu tenho na memória, meu pai comigo, eu e o Guilherme no colo, um em cada braço, ali na rua de trás do Hospital da Beneficência, sabe? Na rua de cima. Sim. E minha mãe indo até a janela com o Gu no colo. Porque acho que a criança não podia fazer visita. E aí todo mundo chorando. todo mundo tava chorando. Ela chorando da janela, vendo a cena, meu pai chorando com os dois e nós dois chorando. Muito lindo. É uma memória bonita. Muito bonito. Pensando quando eu era novinha, eu fui pra escola muito cedo, né? Porque minha mãe trabalhava e tal. E
tinha uma questão de achar que eu ia chorar, né? E aí eu estudei na escola Sossego da Mamãe e tinha uma rampa. Então foi minha mãe levar. E ela ficou esperando eu entrar. Eu acho que eu tinha 3 anos e meio, 4, eu entrava bem pequenininho, né? E aí eu olhei pra ela e eu fiz tchau. Tipo, pode ir embora. E fui pra escola. E eu lembro de fazer o tchau. Tipo assim, deixa eu ir pra escola. Acho que é coisa. Que legal! Acho que é a primeira coisa assim que eu lembro de pequenininha é isso. Que normalmente a criança chora e não quer ficar e quer ir embora com a mãe, você toda adulta. Eu queria ir pra escola. E aí ela fala que foi super belezinha. Eu nunca dei trabalho pra ir pra escola. Que quem ficou, né, mexida foi ela. Porque eu fiquei ótima. A sua memória me despertou uma outra, mas eu acho que é um pouquinho, já estava um pouquinho maior. Vou contar rapidinho essa, que é de escolinha também. Eu lembro primeiro dia de escola, assim, estudava no Bambi, e a minha irmã também estudava, era bem pequenininha. Eu lembro de eu chorando, e daí chamaram a minha irmã, eu lembro de eu deitado no colinho dela. Ela foi pra minha sala, sentou em rodinha, e eu deitado no colinho dela, assim, e ela passou a mão em mim, no cabelo, assim, tipo, eu parei de chorar. Ai, que fofo! Muito fofo, né? Eu quis contar, porque eu lembro dessa escolinha. Mas a minha primeira memória, olha só, minha mãe conta essa história e é muito engraçado, porque a gente foi num pesqueiro aqui próximo de Amparo. E eu era pequenininho, não tinha nem 2 anos, acho, 2 anos. E daí tava o pessoal assim, tipo um laguinho, assim, uma cachoeirinha, assim, e o pessoal tava brincando, minha mãe conta, né? Meu pai tava lá, outros casal de amigos com os filhos também, e ela tava vendo minha irmã com as outras meninas, assim. Quando ela olha pro lado, ela não me vê mais sentado do lado dela, porque eu tinha escorregado pela rampa, eu tinha Eu lembrei caído. dessa história agora. Exato, e eu tinha caído de pluf, e tava só as perninhas para fora desse mini lago. E eu lembro, deu embaixo da água assim, eu lembro disso, e da mulher, que hoje eu sei quem é, mas eu lembro da mulher, que é minha mãe, mas eu lembro da mulher pulando e me tirando assim da água. Eu lembro dessa cena, e a mulher me tirando da água. Ai, que doido. A mulher, no caso, sua mãe, é isso? Era minha mãe, mas na minha memória... Na minha memória era uma Na mulher. minha memória era uma imagem bem assim, tipo, debaixo da água, assim, tipo, uma mulher me tirando, uma pessoa me tirando. Ai, que louco. Que legal. Eu acho que é legal isso de a gente forçar a lembrar a primeira memória, porque eu sinto que as minhas memórias são muito influenciadas por foto. Parece que eu só lembro o que tem foto, sabe? Se tem foto, aí eu lembro do momento e tal. E aí, isso, como não tem foto disso, eu fui perguntar pra minha mãe se isso realmente tinha acontecido ou era coisa da minha cabeça. E aí que eu identifiquei, nossa, então era da minha memória mesmo, porque acho que foi algo marcante. Porque o restante, minha memória é meio ruim, assim, eu não tenho muitas lembranças. Eu tenho algumas muito específicas, assim, eu tenho uma outra que eu fiquei na dúvida qual delas era a primeira, mas aí eu lembrei que essa outra que eu contei era a primeira, porque essa que eu vou contar agora era eu indo para a escola já. A minha mãe começou a ter cabelo branco muito jovem, com 20 anos ela já tinha cabelo branco. E aí um dia de manhã eles tinham um Fusca, meu pai com a minha mãe me puseram no Fusca para levar para a escolinha que eu estudava de manhã. E aí ela baixou a cabeça e ela pintava o cabelo. E ela tinha um foco de cabelo branco bem em cima, assim. E aí ela tinha, sei lá, 25, 27 anos. E, não, acho que uns 27, que ela me teve com 23 para 24. E aí ela abriu assim o cabelo ao meio e eu vi a mecha branca. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu falei, você tá velha, você vai morrer. Que horror. E aí, é uma piada, assim, hoje em dia, sabe, né, essa história. Porque eu fiquei inconsolada, tipo, 7 horas da manhã. Eu falei, você vai morrer, você tá velha. Ai, criança é demais, né? Criança, nossa, muito legal. Eu vou falar uma frase e aí vocês me falam, tipo, que momento da vida de vocês remete a essa frase. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho até medo. Hashtag medo.
Não, é simples, ó. Festa estranha com gente esquisita. Aquilo, eu lembro de uma que a gente tava os 3 juntos. Eu lembro dessa Recentemente. também. A gente tava numa pegada de fazer figurinha, né? Vocês lembram desse rolê, né? Que saiu Sim, uma o Será-se figurinha. A gente foi passar o Réveillon na casa da Pamela, em Santos, e daí a gente tava com fogo no cu, porque só tinha casal lá, e a gente tudo avulso, né? O Giva ia chegar depois. E aí achamos uma boa ideia pesquisar baladas baratas, porque tava todo mundo duro, com certeza sempre, para não gastar no rolê. Detalhe, queríamos uma baladinha gay. Isso, pra gente Isso. dançar e curtir músicas Toca gay. uma paz gay. Toca uma paz gay. Só que o pré-requisito desse rolê ter sido aceito por unanimidade foi que ele era de graça. Né? Vocês lembram disso, né? Sim. E aí a gente gastou com o Uber, entrou num buraco infernal lá, e a gente viu na descrição da festa que ia ter uma galera de música, assim, só música da hora. E aí era uma pessoa pondo a música, porque aquilo não era DJ, era alguém trocando a música no CD. Eu faria melhor com o Spotify. Ai, foi horrível. Foi horrível. E assim, foi engraçado, porque a hora que a gente chegou, o lugar já era caído e tava uma fila esquisita, já tava estranho. Mas a gente falou, não, nós estamos aqui, a gente precisa dar uma chance pro rolê. E a gente tentou Gastamos dinheiro com o Uber. Gastamos com o Uber, pegamos baldinho de cerveja, tentamos dar uma dançada. A gente tentou. A gente se esforçou. Aí, quando começou a ficar muito estranho, aí a gente falou, vamos para a segunda opção, porque é roda de samba, tem mais a ver com a gente. Apesar de a gente vai conseguir a festa das gays, mas vamos para a roda de samba. Beleza, nossa, é uma parte da bateria da Mangueira. Lembra? Bateria da Mangueira. Puta rolê. E a gente chegou no rolê, ele era um rolê de comunidade mesmo. E aí, quando a gente chegou, a gente ficou muito animado. De falar, não, é esse o rolê mesmo. Era né? R$5 pra entrar, era o tipo de coisa que a gente gosta, era a nossa cara. A Mariana já tava relembrando os tempos de Society. Cerveja barata. Cerveja barata, lotado de gente, bem sambão de roda mesmo. E a gente ficou, sim, foi lá. O bar demorou muito pra gente conseguir comprar alguma coisa. E tava muito apertado, lotado de gente. Muito calor. Sambar direito. E um calor infernal, assim. Aí, no fim, a gente logo acabou o rolê. A gente sentou pra conversar. E a gente ficou lá trocando ideias muito tempo. E muito pesadas, e uma conversa assim, que era pra gente estar arrastando a chinela e a gente tava sentado. Filosofando. Papo cabeça, filosofando, assim, total fora do rolê. Do contexto. O que a gente tá fazendo aqui? Do contexto, total fora do contexto. Mas foi divertido enquanto a gente sambou. Não foi? Foi super divertido. E o papo também foi ótimo. Ótimo. Nós chegamos no finalzinho do samba também. Embora. O problema... A Mariana entrou no negócio do persecutório, igual o Gabriel. E aí a gente atravessou a rua e começou a pegar... O clima começou a ficar bem pesado. A gente atravessou a rua e o Uber não conseguia, porque eu não sei se estava tendo blitz, o que estava acontecendo, que o carro falava que não estava conseguindo chegar. A gente cancelou umas 2 vezes. E aí, até o carro chegar, várias coisas começaram a acontecer lá na frente. E a gente falou, o que a gente veio fazer aqui? Por que a gente não foi embora antes? A gente podia ter ficado... Porque a gente não sabia onde nós casa. estávamos, né? Rolou muita briga lá no final. E aí as pessoas estavam sentando na beiradinha do canal. Isso me deixa louca, doente, que eu sempre acho que a pessoa vai cair, eu vou ver ela cair. Ou pode ser eu que vai cair. Então isso me deixa a louca persecutória mesmo. Quando eu chego na beirada, vamos supor, tem um lugar alto. Eu nunca vou na ponta, porque eu tenho certeza que eu vou cair. Então eu tava na pira, sabe, daquele negócio. O samba foi ótimo, a gente chegou no fim da festa. Um perrengue engraçado. Vou contar. Quando eu era adolescente, eu sempre fui uma pessoa impulsiva, assim, né? Agora eu melhorei, mas eu tendo a impulsividade.
E aí era Natal, Jingle Bells, a Rua 13, né, a rua principal da cidade, o centro da cidade cheio, horário de verão, calor, Era suando. dia de Natal ou época de Natal, amiga? Semana do Natal ali, as Tá. compras a todo vapor e tal. E aí eu e a minha mãe, a gente foi fazer algumas compras na rua. E a gente, sabe quando você não quer fazer comida, né? Vamos comer na rua e tal. Aí a gente foi num lugar que tinha bolinho, né? Comemos o bolinho e eu tomei uma Coca KS gelada, trincando até o talo. Ah, E aí, a gente começou a subir a Rua 13. Vocês lembram que tem uma loja que chamava Marrô? sim. Na esquina ali, debaixo da pizzaria La Fornari. Imagina a rua cheia, tava dia ainda por conta do horário de verão. E aí a gente parou para olhar a vitrine. E nisso veio um arroto colossal. Reproduz aí, amiga. Aí eu fiz... Mas sim, foi muito alto. Foi muito alto, muito alto. E aí eu fiquei desesperada, né? Assim, eu, mocinha, fofolete, fazendo... A gente sai porco em casa, né? E a gente tava subindo a Rua 13. Eu disfarcei, virei as costas e comecei a descer a Rua 13. A minha mãe ficou... Sabe o meme do John Travolta? Que ela ficou assim, ó. Tipo assim, Perdida. Não houve? O que conheço. houve? Só que daí o que aconteceu? O moço saiu de dentro da loja, lá de trás, chegou na porta, olhou pra minha mãe e falou: "Ô, louco, hein, dona?" Sobrou pra ela. Aí esse dia ela me bateu. Ela Quem batia passou assim. o perrengue foi a sua mãe, não foi você, viu? Não, eu consegui me desvencilhar do perrengue, entendeu? E daí depois ela ficou muito pistola comigo. A gente ri muito quando a gente lembra desse perrengue aí, porque na verdade eu disfarcei, né? E eu larguei ela na... Aí a gente discutia na sequência. Ela falava: "Como que você pode fazer um negócio desse comigo?" Eu falei: "Fosse na minha, fosse na minha." E aí, assim, quando a gente vai comer bolinho nesse lugar, toda vez a gente lembra dessa coisa História de ridícula. família. Esse caos foi um perrengue, assim, né? Que eu vivenciei, mas que eu me saí bem. Já minha mãe, coitada. Amiga, eu passei um perrengue que você presenciou, Mari. No meu Qual? primeiro dia de trabalho, foi numa loja de eletrodomésticos e outras coisas mais, que eu trabalhava lá e Mari também, né, amiga? É. E eu fui contratado para uma empresa terceirizada que fazia os cartões da loja, o crediário, essas coisas. Ok. E daí, no meu primeiro dia, a gente tinha um gerente assim, que era Fofo demais. Maravilhoso. fofo Maravilhoso. demais, com toda a ironia que pode transmitir nesse momento, já que os olhos vocês não conseguem ver virando. Pois ele fez assim: quero ver se você quer mesmo trabalhar aqui. Meu primeiro emprego, meu primeiro dia. Eu falei: claro, quero, né? Aí Vai ele: dizer o quê, né? pois então você vai ter que levar uma geladeira. Eu lembro disso. Eu Lembra, lembro. amiga? Uma geladeira a pé. Só que era o meu primeiro dia. O menino que era estoquista, o morto do menino, não era o primeiro dia. E ele falou que levava em troca de um lanche com mortadela e uma KS que ele ia pagar. Só que uma pessoa só não era capaz de levar uma geladeira. Ele precisava de um outro idiota. E que ele ia pegar? O menino que acabou de entrar na loja. Só que eu não tinha obrigação de fazer isso. Hoje eu ia falar: querido, meu querido, Que assédio. Fofo, né? espere o Que entregador. horror. E eu fui obrigado, gente, porque eu não... Como eu ia falar não, no meu primeiro dia, sem nunca ter trabalhado na vida, Sim. 18 anos, o que você sabe da vida? Você falou: E você ganhou a mortadela? imagina, como eu queria enfiar a mortadela, enrolar em rolinho e enfiar no ânus dele. Mas eu não fiz. Mas Foi um perrengue, Brasil. esse cara, essa pessoa, né? A gente fez a vida dele no inferno, né? Porque nós éramos péssimos funcionários. Péssimos.
Era assim, ó, eu tinha que usar uniforme. Eu tinha que usar calça preta, a blusa do uniforme e sapato social. Gente, de salto, 18 anos, ai que dó. E É gordo, você, né, 39. Mari? Não, aí eu comecei a usar o Star. Aí ele falava, pô, Mariana, o Star, com a roupa social. Eu falava, deixa, vai. Eu comecei a usar calça jeans. Quando eu saí do emprego, a minha calça era rasgada no joelho. Ele queria me matar. E eu e o Gabriel, a gente só enrolava. A gente dava risada o dia inteiro. Ele tentava separar eu do Gabriel. E a gente saía pra balada e enchia a cara. E no outro dia ia trabalhar cozido. Nossa, era uma baixaria. Mari, e eu escorava, a gente escorava, eu principalmente, né? Os balcões, assim, eu ficava... Gente, imagina! Mas não durou muito, só que ele era um tísico também, né? Porque ele mereceu tudo isso. Ele fazia assim. Ele era o pra mim, pobre de direito. Ele falava assim, o que você tá fazendo aqui ainda? Você não precisa trabalhar. Ele falava pra mim. Pequeno poder, né? Você não precisa... Muito assediador. Você não precisa trabalhar. Olha seu pai aí, você não precisa trabalhar. Ele ficava... Você acredita, gente? Hoje eu tenho consciência disso, né? Mas durou pouco tempo, depois eu mudei de loja. Bom, então, agora a minha perguntinha. Eu quero que vocês contem pra mim sobre o maior PT ou uma história de um PT, assim. PT a gente fala que cachaçou muito, bebeu muito, e uma história doida. Perda total. Perda total desses momentos de bebedeira, uma história legal. Eu tenho algumas com... Nossa, Essa pergunta é muito comprometedora. Você não Foi precisa assim, dar todos os detalhes. a gente foi num bar fora da cidade e era uma fase que eu tava muito perdida na vida. Em minha defesa, eu tava já começo nesse por dia, aí. né? Tava nesse nesse Você dia. tava com o vestido rosa. Laranja. Laranja? E uma meia pata cru, branca. Branco, creme. da Schutz, que cagava aquele sapato, Putz, misericórdia. ela adorava meia pata, várias ela tinha. Então, assim, isso lá no auge de 2008, Muito tempo, 2009. Então, eu tava perdida. Em minha defesa, eu começo dizendo que eu tava perdida, que eu tava problemática e que eu descontava a minha vida ruim no álcool. E que éramos todos outras pessoas também, né? Eu não era a única perdida. Então, assim, o que aconteceu esse dia? A gente resolveu fazer um rolê fora da cidade. Fomos em vários carros, né? E foi a galera toda, assim. Tem uma hora que eu não vou lembrar das coisas, porque eu tenho flashes, mesmo depois de 10 anos. O que aconteceu é que nós chegamos no rolê e eu com o Gabriel decidimos comer. Você lembra disso, Gabriel? Ai, vamos comer um filé mignon com catupiry, que delícia, tal. Todo mundo muito lady, todo mundo bem comportadinha, fofolete. Só que daí a comanda naquele lugar era de papel. E a gente tava numa fase... Eu já tô rindo dessa história. Que a gente queria tomar tequila. Era só tequila e nada mais. Era só tequila. Era Eu não garrafa sei. inteira. E aí era um negócio caro, não era simples assim, mas a gente tava nesse fogo no cu aí. E aí eu lembro de pegar a comandinha amarela, como se eu estivesse vendo ela na minha frente agora, e falar assim pro Gabriel, eu falei, olha, Gabi, eram 7 quadradinhos, né? E depois tinha que adicionar pauzinho na sequência. Aí eu falei, nossa, Gabi, já pensou quem toma 7 tequilas? Que pessoa fodida essa, hein? Aí ele fala, nossa, E nessa época o Gabriel era heterotop, né? Era. Ele era heterotop. Ai, E aí a gente começou a tomar tequila. E foi uma, e foi duas, e não foi dividida, foi cada um. 3, 4, 5, 6, 7. Aí tinha o moço do bar não queria mais vender bebida pro Gabriel, porque já tava, já Né? tinha passado, entendeu? De todos os limites. E aí ele é mais alto, né? Ele pegava a luminária e virava a luz na cara do garçom. Ai, Nossa, que escroto. escrotão. Mas aí, vai. Não bastou a humilhação. Arrancaram o sapato do meu pé, porque essa altura, né, coitada? Você Não estatelava no pare chão. até se humilhar, como diz a figurinha.
Não satisfeita, a gente saiu do bar, tinha uma fila para pagar. E aí um homem entrou na minha frente, na fila. E eu fiquei pistolita. E falei, como assim você está passando na minha frente? Você está cortando a minha fila? Aí ele falou, eu sou dono. Eu falei, não me interessa, eu tô pagando. Você não vai cortar minha fila. Eu sou cliente. Aí eu tenho esse flash. Aí a gente foi pro carro, o Gabriel tava desfalecido lá. E eu falei, Gabriel, vamos ver quem vomita primeiro? Mas eu não terminei de falar. Ele arrancou a cabeça para fora e gorfou quilometricamente. Assim, foi deplorável esse dia olhando agora. Nossa. E esse dia foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. O pior PT, a pior vergonha. Eu lembro desse dia, eu tenho vergonha. Eu nunca mais voltei naquele lugar. E é isso. Ai, gente, eu não tenho histórias assim que são engraçadas. Mais alguma que Eu não tenho marcou? história boa igual vocês, assim. Tem, sim. Boa, Giovana, depende da perspectiva, né? Não. Mas uma que você passou muito mal. Quando foi seu primeiro PT? Seu primeiro foi como? Não lembro a primeira vez que eu dei PT, eu lembro a primeira vez que eu fiquei bêbada. Mas eu já dei muitos PTs, porque eu lembro uma vez, já mais recente também, uma dessas vezes que eu saía com a Dita bastante, a gente tava no Beach Bar, e aí eu tava bêbada já, né? E aí uma pessoa que é... Sabe aquela pessoa que tá sempre com o olho meia fase, assim? Sei. Então, já é uma pessoa que tá sempre na vibe. E aí, essa pessoa chegou pra mim e falou, nossa, toda vez que eu vejo você, você tá muito louca. Eu falei, nossa, pra você falar isso pra mim? Eu tô mal, hein? Eu tô mal. Foi aí que você parou e falou, acho melhor eu ressignificar. Eu acho que não foi aí que eu parei, porque eu lembro que acho que foi nesse dia eu também vomitei no carro de uma pessoa que eu não conhecia, que eu nem sei como eu fui embora. Tá vendo como você tem histórias? Não, então, eu já dei muitos PTs, mas não são histórias assim boas, igual a de vocês, que dá pra contar. Ai, vai, segue o baile. A minha Você história agora. eu vou compartilhar com você, amiga, essa história. Conta do cavalo. Não, eu vou contar uma particularidade que era muito engraçado, que eu com a Mariana tivemos essa fase muito de encher a cara junto, né, amiga? E uma coisa engraçada é que a gente chegava bêbado em casa e a gente não bastava ter passado o dia inteiro trabalhando junto, não passava ter o dia inteiro se falando, a gente saía, não se desgrudava e chegava tarde da madrugada, bêbados, cada um na sua casa, e se ligava. E a gente se ligava para dormir, né, amiga, juntos. Pra comentar do pós-balada. Pra comentar do pós-balada. Só que a gente sussurrava. Eu não podia falar alto, porque eu não podia acordar as pessoas na minha casa, porque eu já tinha aprontado o suficiente, né? E eu sussurrava, e o Gabriel não precisava sussurrar, ele sussurrava também. E quando eu vi, a gente tava, ai, amiga, falando baixinho assim. Muito engraçado. Teve uma fase que a gente ia no samba e a gente tomava muita cerveja gelada para um arrotar no ouvido do outro. Ai, sim. A gente falava, vem aqui, eu preciso falar uma coisa. Vou te contar um segredo, vem aqui. E arrotava no ouvido do outro. Gente, que maturidade, Brasil. O problema é que a gente enchia a cara só para arrotar no ouvido do outro, entendeu? Olha a infantilidade do rolê, né? E a gente morria de rir com isso, né, amiga? Uma experiência que você ainda gostaria de ter na sua vida. Pode ser assim de qualquer cunho, profissional, pessoal. Mari? Ela quer ser mãe, é o sonho dela. Mentira! Eu acho que assim, pensando superficialmente, assim, né, sem muito tempo pra pensar, eu acho que viajar mais, curtir mais, sabe? Eu fiquei muito tempo dedicada a muito trabalho, aquelas histórias lá de começar mais tarde e tal, perder muito tempo enchendo o cu de cachaça. Eu me dediquei muito e aí eu fiquei atolada aqui, sabe?
Então eu acho que eu preciso sair mais, curtir mais, mas eu preciso ganhar mais dinheiro pra isso, né, gente? Então agora eu tô começando a ganhar umas querelinhas a mais. Então talvez seja a E hora. tá mais organizada, guardando dinheiro. Porque a Giovana me ensinou. Na verdade, a gente podia fazer um tema desse, organização financeira com Giovana Gabriel. E nesse sentido, né, sair daqui. Acho que pode ser uma boa resposta. Sair de Amparo? Viajar mais, né? Curtir Não é mais. fora. Conhecer outros Não, adoro lugares. morar em Amparo. Adoro Amparo. Vou morrer aqui. Uma experiência que eu gostaria de ainda ter na vida é gravar uma novela. Eu tenho muita vontade de ter essa experiência, assim, de como é gravar uma novela. Não sei se é isso que eu quero pra minha vida, mas eu tenho vontade de experimentar, sabe? É um formato bem diferente, né? Nossa, é outra linguagem, assim, mas eu tenho bastante vontade de ter essa experiência. Fala alguma coisa sobre você que você nunca contou pra ninguém. Pra ninguém. Quando eu levei um pé na bunda do meu relacionamento abusivo, eu fiquei muito amarga. Muito amarga. Muito amarga. E essa história eu não contei, assim. Eu fui no bar, saí, e naquele bar conhecido aqui da cidade, que tem a baladinha lá e tal. E aí, tinha um moço que sentou do meu lado. E ele tava, sabe, com chavequinho, conversa besta. Aí eu falei, moço, olha ao lado, assim, em volta. O que você tá vendo aqui? Eu falei, essas pessoas só querem transar, ninguém quer nada com nada. E aí a gente já tava conversando e tal, eu tava amarga, né? E aí eu virei pra ele e falei, vamos conversar de uma coisa diferente. Eu falei, olha, eu andei reparando que eu não consigo terminar detergente. Eu sempre deixo um restinho. Do nada com a pessoa que tá de chavecando. Ele parou e ficou olhando pra mim. Aí ele falou assim, aí eu falei, então, mas isso acontece com o shampoo e com o condicionador também. Mas com leite, não. E aí eu aprofundei essa conversa e tal. Aí o menino, a minha amiga olhou pra mim, tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Aí o moço olhou, ele pôs a mão no meu ombro, assim. Ele falou, moça, o que o mundo te fez? É uma história que eu não contei pra ninguém, porque ele tava certo, eu tava muito amarga. Vou contar uma coisa que eu pensei, que eu fazia às vezes quando criança, sozinho, e que eu nunca contei pra ninguém. E que hoje... Masturbação. Não, isso aí você já conta pras pessoas. A louca, eu conto pra todo mundo que eu me masturbo. Mas é uma coisa que hoje eu consigo falar sobre, né? Mas na época, quando você vai olhar pra isso... Eu, às vezes, brincava sozinho aqui em casa quando não tinha ninguém. Talvez os gays se reconheçam nisso, tenham feito, porque eu já ouvi pessoas que já fizeram. Mas eu nunca conversei sobre isso. Eu vi em vídeos, assim. Eu brincava de pegar a camiseta que eu tava vestindo e eu colocava na cabeça, assim como se fosse um cabelo, sabe? De mulher, assim. Aí eu fazia trança, eu fazia penteado, eu amarrava com xuxinha. Uau! Porque é isso, tipo, eu sempre admirei, né, as mulheres e sempre tive essa coisa do meu lado feminino, né, e que era repreendido, né, repressão total. E eu fazia quando ninguém tava vendo, brincar, nossa, quanto brincar de criança mesmo, assim. Tem um negócio que é segredo, mas eu não sei se eu acho que eu já contei pra alguém, mas não sei. Eu sempre falei que o meu primeiro beijo foi com uma pessoa X, e essa pessoa X, ele era muito orgulhoso de achar que ele era a primeira pessoa que eu beijei, e ele contava para as pessoas, ele espalhou isso para os amigos. Ai. Mas a verdade é que não era, porque o primeiro menino que eu beijei foi um coleguinha da escola, e a gente prometeu que a gente não ia contar para ninguém. Ai, não fiz você quebrar essa promessa. Ai, desculpa. Essa não é de coisa engraçada, mas é motivacional.
Ah, E de bons exemplos, porque a gente já deu muito mau exemplo. isso. Algo que vocês, que aconteceu com vocês, o que vocês já fizeram, que faz vocês se sentirem orgulhosos de vocês mesmos. Eu me orgulho muito o que eu mais orgulho em mim é de um momento da minha vida eu ter olhado para minha vida e ter conseguido ter consciência, mesmo não sabendo para onde eu ia, de que aquilo que eu estava vivendo não era eu, que eu estava vivendo uma vida para os outros. E que eu não estava me ouvindo, não estava seguindo o meu instinto, o meu coração. Pode parecer clichê, mas era as respostas que eu tinha dentro de mim e a pessoa que eu sabia que tinha dentro de mim. Então, em um momento da minha vida, eu não tinha como mudar do nada assim a minha vida, no contexto que eu encontrava, mas eu me preparei para uma mudança. Então, eu não sabia para onde eu ia e quem eu seria, quem eu encontraria, mas eu sabia o que eu não queria. E a partir desse momento que eu tive a certeza do que eu não queria e do que eu achava que eu podia ser, que eu comecei a me ouvir, eu comecei a me planejar, inclusive financeiramente e psicologicamente também, e tomei uma mudança na minha vida, de mudar carreira, mudar estudo e me jogar e fazer aquilo que eu sabia e sei que faz sentido, que eu nasci para fazer e que me faz sentido e que me dá sentido em relação ao mundo, né? Tipo, me dá sentido e que eu vejo sentido em fazer, um propósito. Então eu abracei. E a partir do momento que eu olhei para isso e aceitei que eu precisava mudar, tudo foi se transformando na minha vida e ainda está se transformando. As questões foram aparecendo do lado pessoal, do lado profissional, e tudo foi mudando. Então, o que eu mais me orgulho é por eu ter tido coragem de me aceitar e olhar para mim, porque não é fácil e não é todo mundo que faz isso, de ter coragem de olhar para você e abraçar aquilo que você tem no meio de um contexto que você não existe, assim, sabe? Então eu acho que é isso que eu mais me orgulho, a coragem da mudança da minha vida, assim, do rumo das coisas. Posso fazer um comentário, né, em cima do que você está falando? Eu vejo isso também em mim, mas não é o momento que eu quero compartilhar aqui, né? Mas eu também tenho orgulho dessa virada, porque tudo isso que a gente estava contando sobre bebedeira e etc. é muito engraçado e tal, até questionável, né? As coisas que a gente fazia e fez, né? Hoje a gente consegue olhar num olhar crítico e tal, mas eu acho que tudo que a gente vivia de loucura desse jeito é porque a gente não conseguiu olhar para si. Totalmente. E ter essa relação honesta com nós mesmos, né? Adorei a pergunta, Gigi. Foi bom. Foi muito boa mesmo. O meu momento de orgulho, né? Eu concordo muito com o Gabi, mas não era esse que eu vou dar para não ficar igual. Sim. O meu momento de orgulho é na profissão. Hoje eu estou muito realizada com a minha profissão. E não é nesse orgulho mesquinho de falar, ai, como eu sou isso ou aquilo, não. É quando eu vejo as pessoas que eu atendo olhando para si e fazendo sentido para elas e se transformando nesse processo também, me causa muita alegria, me deixa com o coração muito quentinho, assim, sabe? Ah, muito lindo. Eu tô num momento muito feliz, assim, nesse sentido. Então foi o que veio na minha cabeça. É muito gostoso. É uma sensação diferente, né? Que a gente não tem em todos os lugares, assim. Isso me traz muita alegria. Orgulho mesmo. Muito orgulho. Uma ótima profissional. E eu também tenho muito orgulho de vocês duas. Muito. São demais, né? Gigi. E você, Gi? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, das duas coisas que vocês falaram. Como eu nunca tive, assim, muita confiança no meu propósito, no que eu ia fazer da vida profissionalmente, eu olho, assim, desde que eu comecei a trabalhar com design
comunicação, e depois eu fui para cultura, e tudo que eu já fiz, eu tenho orgulho, sabe? De ver, assim, como eu sou capaz de fazer o que eu quiser, assim. Hoje eu reconheço, assim, que eu tenho um talento, que eu sou uma pessoa que é capaz de fazer, assim, o que quiser, de aprender o que quiser, assim. Isso eu não via, né? Não reconhecia isso em mim. E hoje eu reconheço, eu tenho orgulho. E quando, no meio de uma pandemia, uma pessoa me liga e fala assim, eu tenho uma vaga e eu pensei em você, eu queria que você trabalhasse aqui. Pode não ser o trabalho que eu estava procurando, que eu mais queria, mas é um reconhecimento, né? É uma Claro. coisa, nossa, no momento que eu estava precisando, no momento que muitas pessoas estão perdendo emprego, eu tive essa oportunidade por algo que eu fiz, porque essa pessoa conheceu o meu trabalho lá atrás e pensou em mim agora para essa vaga. Então, isso me deixou feliz, assim, e orgulhosa também. Mas eu também tenho esse orgulho desse momento que tudo na minha vida aconteceu e apesar de eu já ter de 24 para 25, hoje eu vejo o quanto eu era infantil e ingênua e coisas que eu fiz naquele momento, que eu falei, eu não faria nem falaria agora, eu vejo as coisas de uma outra forma. Mas eu tenho orgulho desse processo, assim, de ter a coragem de não esconder, porque eu tive a oportunidade também de fingir, botar para baixo do tapete e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Então, eu tenho orgulho, assim, de ter tido a coragem de olhar para isso, por mais doloroso que fosse, e aceitar o processo e viver todo esse processo e todas essas histórias que fizeram parte disso. Eu tenho orgulho desse lado pessoal também. É muito lindo. É muito mas lindo. eu também não gosto de falar de uma forma como se eu desqualificasse também o que aconteceu antes. Às vezes eu falo de uma forma como se... eu não queria que tivesse acontecido, que bosta, perdi anos da minha vida. Não, eu até gostaria que as pessoas não pensassem que eu penso dessa forma. Eu também sou grata por tudo que aconteceu, mas porque é isso, porque tudo que aconteceu na nossa vida nos trouxe até aqui. Uhum. Mas eu acho que foi eterno enquanto durou e foi importante para todo mundo naquele momento, sabe? Todo mundo precisava disso. Então foi importante também essa mudança e foi muito bom para mim também, tudo isso que aconteceu. Ai, linda! Muito orgulho de vocês, lindas. Ai, que quentinho no coração. É muito lindo olhar assim para a história nossa de amizade, assim, e para vocês, a história individual de cada um também, o quanto isso traz orgulho de ver quem a gente era, onde a gente está hoje, para onde a gente ainda vai, né? E dá muito orgulho da nossa amizade, inclusive, da gente ter essa ligação, essa sintonia, né? Poderia ser totalmente diferente. Olha quantos amigos dessas histórias que a gente citou que não estão do nosso lado nesse momento. E que sorte a nossa, tá? Sim. Né? Isso dá muito orgulho também. Isso, e ninguém nasce pronto, né? Eu acho que é o legal é que assim, ó, eu tô com 31 anos. Eu conheço vocês desde os 14. Nossa, exato. Tem mais tempo que eu conheço vocês do que eu não conheço. Então a gente poderia ter tomado um rumo muito diferente, né? Assim, e a gente era alinhado na loucura daquela fase maldita, difícil, e depois a gente continua alinhado fora desse contexto. Então isso é muito incrível. Muito. Então com esse amor que a gente, e muito orgulho pela história um do outro, pela história da nossa amizade, por nossa própria história, que a gente encerra esse podcast com perguntas aleatórias e que foram muito divertidas. Acessamos nossas memórias, nossas histórias e que repetiremos com certeza, porque foi muito divertido, né, meninas? Sim. Então é isso. Um beijo para todos. Obrigado quem ouviu a gente até aqui, né? Beijo. Baseado em neuras reais.